Você é um peso, não uma bênção. Faz um favor pra gente. Fica longe nesse Natal. Meu nome é Emily Walker. E, de onde quer que você esteja vendo isso, fica aqui comigo. Você já foi agradecido com silêncio, e depois descartado com uma frase? Aquela mensagem nem parecia uma rejeição. Parecia que eu tinha sido apagada. Eu estava na cozinha do meu pequeno AP de um quarto, dobrando roupa depois de um plantão de 12 horas no hospital. Meus dedos ainda doíam por causa das luvas de látex, quando a mensagem apareceu na tela. Era do meu pai. O mesmo homem que um dia eu achei que ia me levar até o altar. O homem que me chamava de a sua bússola, porque eu sempre sabia para onde ir, mesmo quando o mundo não sabia. E agora? Agora eu era só um peso. Fiquei olhando aquelas palavras. Pesquei, esperei que viesse mais coisa, talvez uma piada, sei lá. Mas nada. Só aquelas 12 palavras. Sem em com amor. Sem ponto final. Sem desculpa. Lá fora, a neve caía. Em silêncio. Eu já tinha arrumado minha mala. Tinha comprado a passagem. Ia fazer uma surpresa de Natal. Depois de 5 anos trabalhando direto nas festas, eu finalmente ia voltar para casa. E não era só pelo peru ou pelas músicas. Eu queria ver minha casa de novo. A casa que eu salvei. Mas já chego nessa parte. Sentei devagar na beira da cama. O quarto estava em silêncio, mas era um silêncio pesado. Mais pesado que qualquer sirene que eu já ouvi no plantão. Eu não chorei. Pelo menos, não na hora. Porque quando você toma um soco no estômago, você não chora logo. Você só fica ali, parada, tentando entender o que fez de errado. Aí abri o e-mail e cancelei o voo. Fui para a sala, desliguei as luzinhas de Natal, peguei os presentes embrulhados e guardei tudo no armário, com cuidado, como se fossem lembranças frágeis que eu não queria ver de novo. E respondi só uma palavra: entendido. Foi só isso. Não xinguei. Não pedi para ter um lugar na mesa. Nem perguntei o porquê. Porque eu já sabia a resposta. Foi no momento que deixei de ser útil, que também deixei de ser bem-vinda. 5 anos atrás, eu descobri que meus pais iam perder a casa. A minha casa de infância. Aquela com os degraus que rangem, a tinta descascando, o sótão onde a gente acampava quando chovia. Eles iam perder tudo. Então eu paguei a hipoteca. Em silêncio. Não uma vez. Não 2. Mas todo mês, por 5 anos seguidos. Enquanto isso, eles postavam fotos dos jantares de família no Facebook. Sem mim. E agora que tudo tinha se resolvido, sem mais dívidas, sem mais ligações desesperadas, eu pensei, talvez agora seja a minha vez. Talvez agora eu possa voltar para casa. Não como a enfermeira que paga as contas, mas como filha. Mas, em vez disso, recebi aquela mensagem. Você é um fardo, não uma bênção. Fique longe. Depois disso, eu não respondi. Não postei nada nas redes. Não liguei pro meu irmão. Nem chorei no ombro de ninguém. Fiquei quieta. E nesse silêncio, alguma coisa dentro de mim mudou. Porque quando você tá tentando manter as pessoas aquecidas, e elas mandam você ficar lá fora no frio, uma hora você para de bater na porta. Você deixa o silêncio falar por você. 5 dias depois, eu não mandei cartões. Não gritei. Mas o que eu fiz em seguida? Surpreendeu todo mundo. As pessoas acham que traição sempre vem com grito, porta batendo, briga feia. Mas, às vezes, ela entra quietinha pela porta dos fundos, sorrindo. Com o cheiro do perfume da sua mãe. Olha, essa não foi a primeira vez que me deixaram de lado. Foi só a primeira vez que nem tentaram disfarçar. 5 anos. Esse foi o tempo que eu fiquei longe no Natal. Não porque eu queria, mas porque, todo ano, aparecia um novo motivo para eu não ir. No primeiro ano foi: Emily, as estradas estão ruins. Vamos fazer uma Páscoa bem especial no lugar. No segundo ano: quem sabe você pode trabalhar no feriado? Ganhar aquele bônus. No terceiro ano:
Eles nem perguntaram se eu ia. Vi as fotos no Facebook. Todo mundo de pijama combinando, tomando chocolate quente. Meu irmão Noah com aquele suéter que eu mandei pra ele, ainda com a etiqueta. No quarto ano, mandei presentes. E recebi uma mensagem da minha mãe. Você sempre sabe como mimar a gente. Te amamos. Na época, eu achava que aquilo queria dizer que eu era importante pra eles. E no quinto ano, foi o ano em que pararam de me chamar. Mesmo assim, eu continuei ajudando. Mandava dinheiro, pagava a hipoteca, sempre diziam claro, quando pediam ajuda com só mais uma coisinha. Aquela casa, toda enfeitada com luzes e guirlanda, era para estar sendo tomada pelo banco. Eles não sabiam que eu tinha achado a carta do banco escondida atrás de uma gaveta. Não sabiam que eu passei a dívida pro meu nome, com uma cláusula especial, só para eles não perderem a casa. Não sabiam que eu fazia turno dobrado no hospital, tomava café frio e pulava refeições, só para conseguir mandar exatamente $1.142 por mês para casa. Eles sempre falavam que iam me pagar de volta. Nunca pagaram. Nenhuma vez. Mas eu nunca cobrei. Dizia para mim mesma, isso é família. E com família, a gente aparece. Mesmo cansada. Mesmo sem agradecimento. Mesmo quando eles esquecem da gente. Então, esse ano, quando o hospital finalmente aprovou minha folga, e eu não tinha dívidas, nem correria, nem emergência, eu comprei a passagem. De verdade. Não só um sonho. Uma real. Comprei presentes. Nada caro. Mas de coração. Escolhidos com carinho. Achei uma foto antiga do meu pai me segurando quando eu tinha 3 anos, na frente da lareira. Coloquei numa moldura de madeira bonita. Embrulhei em papel dourado, amarrei com fita vermelha e escrevi: para o pai. Da sua bênção. Hoje isso me parece até cruel, de tão irônico. Lembro de andar pra lá e pra cá naquela noite, pensando: será que eles vão ficar felizes? Surpresos? Orgulhosos, talvez? Mas eles não ficaram nada. Foram cruéis. Aquela mensagem não foi uma explosão de raiva. Foi eles mostrando quem realmente são. Sem filtro. Você é um fardo, não uma bênção. Faz um favor. Fica longe nesse Natal. Eu não pedi explicação. Porque, às vezes, quando a pessoa mostra quem é de verdade, o pior erro é pedir para ela repetir. Então eu fiquei quieta. Desfiz a mala. Uma camisa de cada vez. Tirei o casaco devagar, como quem sabe que não tem mais para onde ir. Porque não tinha. E comi cereal, no escuro. Fiquei olhando a neve cair. Como se eu fosse um estranho espiando pela janela. Eu não estava mais triste. Eu estava humilhada. E sabe o que dizem sobre a humilhação? Ela pode fazer 2 coisas com você: te deixar menor, ou te deixar mais forte. Naquela noite, alguma coisa dentro de mim escolheu a segunda opção. No dia seguinte àquela mensagem, eu fiquei em silêncio. Não só por fora, mas por dentro também. Era como se alguém tivesse desligado tudo o que eu achava que eu era. É difícil explicar esse tipo de dor. Ela não grita. Não corta. Ela só fica ali, quieta, como se você tivesse sido esquecido no lugar que você mesmo ajudou a construir. Eu não chorei. Não mandei mensagem para ninguém. Só sentei no sofá com uma caneca de chá que já tinha esfriado 2 vezes. Fiquei ali, enrolada num cobertor, com as luzes apagadas. Ouvindo. Não música. Não o que vinha de fora. Só meus pensamentos. E, para ser honesta, eles foram mais cruéis do que a mensagem do meu pai. Comecei a lembrar de coisas antigas, vozes antigas. Minha mãe dizendo: você sempre leva tudo tão a sério. O Noah rindo. Dramática como sempre, fazendo tempestade em copo d'água. E aí, caiu a ficha. Eles nunca me amaram de verdade. Amavam o que eu fazia por eles. Amavam o dinheiro. A segurança. O fato de que,
quando tudo dava errado, eu tava lá para consertar. Mas eu? A pessoa? A filha? A mulher? Eu era invisível, a não ser que fosse útil. Lembrei das ligações dos últimos 5 anos. Minha mãe me chamando de anjo antes de pedir para pagar a conta do dentista. Meu pai dizendo: "Você é forte, estamos tão orgulhosos", sempre depois de eu mandar outro pagamento para manter as luzes da casa acesas. Até o Noah. Só ligava para pedir ajuda com a faculdade, com um laptop novo, ou um dinheiro até o fim do mês. E eu dizia sim. Sempre. Porque eu achava que, se eu desse o suficiente, um dia eles iam me enxergar de verdade. Mas não. No fim das contas, eu era só uma carteira com pulso. Lembrei da última vez que estive lá em casa, 2 anos atrás. Noah tinha levado a namorada. Minha mãe fez frango assado. Todo mundo riu, conversou. E eu fiquei lavando a louça sozinha. Meu pai passou por mim, deu um tapinha nas costas e disse: "Olha só você aí, ajudando. Você é boa nisso." Como se eu fosse alguém contratado para servir. Ele não disse nada sobre o motivo real da casa ainda estar de pé. Não falou do telhado que só não caiu porque eu paguei. Essa lembrança me queimava por dentro agora. Eu não estava só magoada. Eu estava ofendida. Fui checar os documentos da casa, só para ter certeza de que eu não estava exagerando. E lá estava o meu nome, Emily Walker. Única dona. Não coproprietária. Não ajudante. Dona. 5 anos atrás, quando o banco apareceu na minha porta. Eu olhei todos os papéis, assumi o risco. Paguei as dívidas atrasadas e mantive a casa deles de pé. Eles nunca me pediram. E eu nunca contei pra ninguém, porque achei que isso era amor. Amor cuida. Amor protege. Não precisa de aplauso. Mas agora eu vejo como foi de verdade. Eles me deixaram salvar tudo. Pra não precisarem mudar nada. Eles deixaram que eu sacrificasse meus 20 e poucos anos pelas segundas chances deles. E no final, ainda me chamaram de exagerada. De sensível demais. De incômoda. Mas dessa vez, não. Alguma coisa dentro de mim quebrou. Não foi com raiva. Foi com clareza. Eu não mandei mensagem furiosa. Não bloqueei ninguém. Não fui nas redes sociais fazer escândalo. Eu só tomei uma decisão. Se eles só amam a mão que dá comida, então está na hora dessa mão parar. E deixar eles verem o que acontece quando ela se afasta. Eu não queria vingança. Raiva passa rápido. Mas traição? Traição congela por dentro. E ensina a esperar. Ensina a planejar. Então eu não gritei. Não postei indiretas. Não destruí os presentes que tinha embrulhado com carinho. Eu só fiquei em silêncio. Mas não aquele silêncio de quem desiste. O silêncio de quem está decidindo o próximo passo. Naquela manhã, enquanto todo mundo ainda estava dormindo depois do Natal, fiz um café forte, sentei com meu notebook. E abri todos os documentos que eu tinha guardado. Papéis que eu escondi por amor, ou talvez por burrice. Tinha recibo de hipoteca, comprovante de transferência, imposto da casa. Tudo no meu nome. Todas as provas. Quando assumi a casa, há 5 anos. Eu não só a ajudei. Eu virei a dona legal da casa. Assinei um contrato com o banco. A casa passou para mim. E estava combinado. Se eles quisessem a casa de volta, tinham que me pagar em até 3 anos. Mas nunca pagaram. Nunca perguntaram, porque achavam que eu nunca teria coragem de pedir. Mas eu pedi. Não para vender. Não queria ganhar nada em cima da dor deles. Eu queria doar a casa. Dar para alguém que valorizasse de verdade. Entrei em contato com uma ONG onde eu já tinha sido voluntária. Eles ajudam famílias sem moradia. Especialmente mães solteiras e veteranos. Expliquei tudo, mostrei os documentos. E deixei claro. A casa é minha, legalmente. E eu quero doar. Eles me perguntaram:
Você tem certeza? As pessoas não fazem isso. E eu respondi. Eu fui criada para não tirar nada de ninguém. Mas também nunca me ensinaram a continuar dando quando estão me roubando. Eles entenderam. Em 48 horas, já estava tudo pronto. No terceiro dia, encontramos a nova dona. Era uma mãe solteira com 2 filhas. Ela estava morando no carro desde outubro. E sabe o que mais? Ela também é enfermeira. Ela chorou no telefone quando eu contei. Você tá me dando uma casa? Não, eu respondi. Tô devolvendo para alguém que sabe o que é se sacrificar. Eu não contei minha história para ela. Ela não precisava saber dos meus pais. Não precisava saber que eles ainda estavam morando lá, por enquanto. A entrega oficial da casa seria dali 2 dias, na véspera de Ano Novo. Combinei com o cartório que uma carta fosse entregue naquela manhã. Um envelope simples. Sem drama, sem emoção, só os fatos. A casa foi transferida. A nova dona assume no dia 1º de janeiro. Documentos legais em anexo. Assinado, I. Walker. Tudo frio, direto, como cirurgia. Sem briga. Sem indireta. Sem grito. Eu só fui lá e fiz. Quando assinei o último papel, eu não senti culpa. Também não senti raiva, nem poder. O que eu senti, foi algo que não senti há muito tempo. Controle. Eu não era mais o plano B. Não era mais o saco de pancada emocional. Nem a filha que sempre a ajuda. Eu era a pessoa que estava escrevendo o final da história. Que eles nunca imaginaram que eu teria coragem de encerrar. Não contei pra ninguém. Nem amigo, nem colega de trabalho. Tem coisa que a gente não faz pra ser aplaudido. A gente só faz. E essa escolha ia fazer barulho. A carta chegou às 9h02 da manhã do dia 31 de dezembro. Na mesma porta onde um dia eu sonhei entrar no Natal. Agora estava colado um aviso com letras bem claras. Transferência de propriedade. Eu não vi a reação deles, mas dá para imaginar. Minha mãe, tremendo ao abrir o envelope. Meu pai, confuso virando a confusão em raiva. E o Noah, meu irmão queridinho, andando pela cozinha dizendo: Mas o que tá acontecendo aqui? As ligações começaram 10 minutos depois. Primeiro, confusos. Emily, liga pra gente. Recebemos um negócio estranho aqui. Deve ser engano. Depois, apavorados. Emily, o que foi que você fez? Isso é sério. Você não pode simplesmente tirar a casa dos seus pais. E aí veio a fúria. Não sei quem você pensa que é, mas é melhor resolver isso logo. Antes que vire uma confusão feia. Eu não respondi. Nem atendi às 37 chamadas perdidas. Nem respondi às mensagens que iam de chantagem emocional até ameaça. Eu vi tudo chegando. Vi como as palavras mudavam. De surpresa, pra culpa. E depois pra puro desespero. Mas eu continuei em silêncio. Porque às vezes, o silêncio é a resposta mais forte que existe. Ao meio-dia, meu irmão mandou um áudio tentando parecer calmo. Emily, olha, você tá sendo emocional. Você sempre teve um coração grande. Mas isso não é você. Seja melhor. Vamos conversar. Seja melhor. Quase ri. Eu fui melhor. Todo ano eu pagava a hipoteca. Todo aniversário eu gastava como se tivesse feito um empréstimo. Toda vez eu engolia minha tristeza só para eles continuarem fingindo que a vida tava boa. Agora, eu só tava sendo justa. Eles nunca pararam para pensar. E se a Emily parar de ajudar? Porque nunca acreditaram que eu tinha limites. Eles achavam que eu era feita para aguentar tudo calada. Errado. Às 15h17, meu pai ligou de um número que eu não conhecia. A mensagem de voz foi curta e gelada. Você vai se arrepender disso, Emily. A gente te deu tudo. E é assim que você retribui? Tudo. Essa palavra de novo.
Eles realmente acreditam que criar uma filha e não abandonar ela é um favor? Uma dívida que eu tinha que pagar para sempre. Mas ser pai e mãe não é isso. Ser pai é uma promessa. E eles quebraram essa promessa no dia em que me fizeram sentir que eu não era bem-vinda na minha própria casa. Às 18 horas, desliguei o celular, peguei uma taça de vinho, sentei perto da minha janelinha e fiquei olhando a neve cair devagar, girando em volta dos postes de luz. Lá na casa, meus pais deviam estar fazendo as malas, discutindo ou só parados, sem acreditar no que estava acontecendo. E eu? Não me sentia feliz. Não sentia que venci. Eu só estava exausta. Aquilo não era mais sobre vingança. Era sobre libertação. Eles me usaram. Depois me descartaram. E quando eu parei de dar tudo de mim, me jogaram fora como se eu fosse um remédio vencido. Então, eu dei o que eles queriam: distância. Distância de verdade, com papel assinado, tudo legal, sem volta. A nova família ia se mudar no dia seguinte, ao meio-dia. Uma mulher chamada Daniele, com 2 filhas. Nunca vi elas pessoalmente, só por vídeo. Mas quando ela chorou e disse: "Isso vai salvar a nossa vida", eu soube. Soube que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Algumas pessoas herdam uma casa. Outras herdam a dor. E transformam isso num lar para alguém que precisa. E ali, naquele momento, pela primeira vez em muitos anos, eu senti que estava em casa. Não na casa dos meus pais, mas dentro de mim mesma. No dia 2 de janeiro, a história começou a se espalhar. Não nas redes sociais. Pelo menos, não de começo. Começou dentro da minha família. Primos, tias, vizinhos antigos, até meu professor de matemática da escola, o Sr. Jennings, me mandou mensagem. Ouvi umas coisas: "Você tá bem?" Porque meus pais não aceitaram a queda. Inventaram uma nova história. Uma onde eu era vilã. Diziam que eu roubei a casa. Que falsifiquei documentos. Que eu sempre fui instável. Que fazia tudo por atenção. E, de repente, aquelas mesmas pessoas que um dia me chamaram de responsável, de doce, de enfermeira com coração de ouro, começaram a duvidar. Começaram a cochichar. Porque quem mente, não mente sozinho. Eles tentam arrastar os outros com eles. Minha mãe postou uma foto no Facebook, dela com meu pai, sentados num apé alugado, cheio de caixas, em cadeiras dobráveis. Na legenda: "Quando sua filha esquece quem te criou." Tinha centenas de comentários. Emojis chorando, orações, gente indignada. Um deles dizia: "Como alguém tem coragem de fazer isso com os próprios pais?" Eu não respondi. Ainda não. Porque eu sei como essas coisas funcionam. Quem grita primeiro, controla a história. Mas só por um tempo. 3 dias depois, mandei um e-mail. Para uma pessoa só, minha tia Caroline. Ela era a irmã mais nova da minha mãe. Aquela que me dava biscoito escondido quando eu estava de castigo. Aquela que sempre sentia quando algo estava errado. Eu não pedi desculpas. Não implorei. Só mandei os fatos. PDFs dos extratos da hipoteca. Prints de transferências bancárias. O contrato com o meu nome. E a cláusula que dizia: "Se não for pago em 3 anos, a casa passa totalmente para o novo responsável." Terminei o e-mail com uma frase só. Me disseram para não voltar para casa. Então, eu só tornei isso oficial. Ela não respondeu no mesmo dia. Mas no dia seguinte, mandou uma mensagem que eu leio até hoje, sempre que preciso de força. "Emily, você não roubou nada. Você salvou aquela casa. Eles usaram você. Me desculpa por não ter visto isso antes. Agora eu vejo. Tô do seu lado." 2 dias depois, ela postou no Facebook. Não marcou ninguém, não deu nomes. Só escreveu: "A verdade não precisa gritar. Ela só precisa durar mais que a mentira." E aí, as coisas começaram a mudar. Devagar. Em silêncio.
Mas mudaram. Alguns parentes mandaram mensagens, pedindo desculpas. Outros continuaram calados, covardes, preferindo fingir que nada aconteceu. Mas a campanha contra mim fracassou. Porque nada se espalha mais rápido que a verdade comprova. E eu não precisei gritar para ser ouvida. Voltei a trabalhar. Cuidei dos pacientes. Segurei mãos. Troquei curativos. Fiz o que eu sempre fiz. Cuidar dos outros. Mas agora, sem me esquecer de cuidar de mim. Ninguém no hospital sabia o que eu tinha feito. E eu preferia assim. Porque vingança que precisa de atenção não cura nada. Isso é só ego. Mas a vingança que devolve sua dignidade? Essa sim é libertação. Um dia, uma prima distante, a Amanda, me ligou do nada. Fazia anos que a gente não se falava. Ela disse: "Não sei o que é verdade nessa história toda, mas sei de uma coisa. As pessoas não viram pedra sem motivo. Algo aí dentro deve ter se quebrado antes." Eu sorri e respondi: "Não, eles não me quebraram. Só me mostraram a porta." E foi isso. Eu atravessei aquela porta, e tranquei atrás de mim. Ela ficou em silêncio por uns segundos. Depois só sussurrou: "Bom pra você." Foi ali que eu percebi. Eu tinha reescrito a história. Sem gritar. Sem fazer escândalo. E o melhor. Eu não precisava mais de vingança. Eu só precisava ir embora e deixar a verdade aparecer sozinha. Parei de olhar o perfil deles. Parei de me perguntar se ainda estavam falando de mim. Porque eu não precisava mais de plateia. Passei tantos anos tentando ser a boa filha, a que resolve tudo, a que perdoa, a que aguenta calada. Que eu esqueci quem eu era quando ninguém precisava ser salvo. Então comecei a salvar alguém novo. Eu mesma. Me mudei de apartamento. Peguei um lugar com uma janela bem grande, com vista para a cidade. Não porque eu precisava da vista. Mas porque eu merecia a luz. Troquei a torradeira velha por uma nova que funcionava. Comprei um sofá azul, bem fofinho. Voltei a ler livros, romances, poesias, ficção. E comecei a ficar em silêncio. Um silêncio bom. Um silêncio que eu nunca tive na vida. Uma noite, acendi umas velas só porque queria que o quarto cheirasse a baunilha, e esperança limpa. Sentei com um caderno no colo e escrevi 5 palavras. Você não é o fardo deles. Sublinhei essa frase 2 vezes. Essa frase virou a base de algo muito maior. No hospital, comecei a perceber que muitas enfermeiras novas, recém-formadas, assustadas, cansadas, não tinham com quem conversar. Então criei um grupinho entre a gente. Nada formal. Só chá, biscoito e um espaço para falar sobre cansaço e sobre ter limites. A gente chamou de Sala das Bênçãos. Parte brincadeira, parte desafio. Porque me chamaram de fardo a vida toda. E agora eu queria que todas ali soubessem. A gente é bênção. Sempre foi. Aí aconteceu algo que eu não esperava. Uma assistente social daquela ONG de moradia entrou em contato. A mesma para quem eu doei a casa. Eles queriam me homenagear. Iam fazer um evento, e uma das famílias que eu ajudei ia dar um discurso. No começo, eu recusei. Não queria palco, não queria atenção. Mas eles insistiram. Vem só assistir, fica lá no fundo, sem pressão. Então eu fui. Durante o evento, a Daniele, a mulher que agora mora na minha antiga casa, subiu no palco. Ela estava com um vestido vermelho, segurando a mão da filha. Ela não falou meu nome. Mas disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Existem anjos que não precisam de asas. Gente que passou dor suficiente para entender a dor dos outros. Alguém me deu um lar. E ao fazer isso, me deu a prova de que a bondade pode sobreviver à traição. Minhas mãos tremiam no colo. Porque, pela primeira vez, alguém não tirou algo de mim. Alguém me honrou. Depois do evento, ela me encontrou perto da saída. Ela me deu um abraço bem apertado. E naquele momento,
eu entendi que estava inteira de novo. A voz dela falhou quando disse: aquela casa salvou a gente. Espero que tenha te trazido paz também. E eu disse a verdade. Sim, trouxe. Mas não porque eu doei a casa. Foi porque eu parei de esperar gratidão. Naquela noite, caminhei até em casa, sob as luzes da cidade. Sem ligações, sem confusão, só eu, meus passos e um coração que não precisava mais pedir permissão para se sentir importante. Em casa, abri uma caixinha guardada no fundo da gaveta. Lá dentro tinha um colar de prata que comprei meses atrás, mas nunca usei. Tinha uma palavra gravada nele: bênção. Coloquei o colar e, pela primeira vez, não senti que era algo que eu precisava merecer. Parecia um nome que sempre foi meu. Eles não conseguiam ver, mas eu via. E agora, o mundo também pode ver. Antes, eu achava que encerrar um ciclo era tipo cena de filme. Gritos, briga, lágrimas, arrependimento, perdão. Mas a vida real não é assim. Na vida real, quem machuca a gente quase nunca pede desculpa. E se você ficar esperando, fica preso na dor que eles deixaram. Então eu me dei algo melhor que um final. Me dei paz. Ela chegou devagar, como uma neve fina. Sem música, sem drama, só um novo capítulo começando. Numa manhã fria de março, recebi um envelope simples na minha caixa de correio. Sem nome, sem remetente. Dentro, tinha uma foto. Era a casa antiga, toda pintada. A varanda reformada, o jardim cheio de flores. No quintal, uma menininha desenhando corações com giz na calçada. E ao lado dela, um post-it com 2 palavras, escritas com giz de cera. Obrigado. Fiquei olhando aquela foto por um bom tempo. Minhas mãos tremiam não de tristeza, mas de um sentimento leve, silencioso, que dizia: você fez a coisa certa. Coloquei a foto na minha geladeira. Não para lembrar do que perdi, mas do que dei. E do que eles nunca conseguiram entender. Algumas semanas depois, passei pela minha antiga rua. Meus pais tinham se mudado para um AP alugado ali perto. Um dia, vi minha mãe no mercado. Ela parecia mais velha, mais cansada. O carrinho quase vazio. Ela não me viu. Ou talvez tenha visto e fingiu que não. De qualquer jeito, eu não falei nada. Por quê? O que mais havia para dizer? Ela me chamou de fardo. E por muito tempo, eu acreditei nisso. Mas a verdade é que eu nunca fui pesada. Eles é que eram fracos demais para carregar tudo que eu dava. E o preço do conforto deles, sempre foi o meu silêncio. Então eu parei de ficar em silêncio. Não com gritos, mas com ações. Hoje em dia, não fico esperando mensagem deles. Não fico espiando perfis. Nem querendo saber se estão bem ou mal. Porque essa história não é mais minha. Hoje eu moro em outro lugar. Uso meu colar de bênção a todos os dias. Acendo vela quando chego em casa. Tomo café numa caneca que dizem feito por minha e dou risada com vontade. Ainda trabalho à noite no hospital. Mas agora também sou mentora dos enfermeiros novos na sala das bênçãos. A gente fala sobre limites, sobre cansaço, sobre valor. E, às vezes, eu conto uma versão da minha história. Uma história de uma garota que pagou por tudo. E ouviu que ela não era nada. E de como ela respondeu com uma única palavra. Entendi. Não porque concordava. Mas porque ela já tinha cansado de explicar o valor dela pra gente que nunca teve nenhum. Essa palavra virou um ponto final. Um adeus. E também uma promessa. Nunca mais vou implorar por amor em lugar que só me aceita com condição. E se você está assistindo isso agora, talvez você também já tenha sido chamado de peso. Talvez sua bondade tenha sido tratada como se fosse moeda de troca. Talvez sua falta tenha sido a única forma de alguém notar sua presença. Se for o seu caso, deixe eu te dizer uma coisa. Você não é o arrependimento de ninguém. Você não é o culpado de tudo. Você não é o caixa emocional de ninguém. Você é uma bênção. Não porque alguém te disse isso, mas porque agora você acredita.
Eu nunca recebi um pedido de desculpas. Nunca tive o Natal perfeito que imaginei. Mas eu consegui algo melhor. E quer saber? Isso vale muito mais.